Olá, pessoal. Eu estou aqui novamente, dessa vez para iniciar com vocês, né, um percurso formativo sobre metodologias ativas, que posteriormente vai ser alinhado com um percurso formativo do ensino híbrido. A proposta de metodologias ativas, ela não é um assunto novo, ela é um assunto que vem sendo discutido há um tempo, ela apareceu com uma evidência maior com as disciplinas do Inova Educação, e ela tem se tornado mais efetiva ainda dentro da proposta de ensino remoto e até mesmo do ensino híbrido que une o ensino presencial e a distância. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Para a gente conversar um pouquinho melhor sobre o assunto. Bom, eu tenho aqui, na verdade, um percurso formativo, são orientações para o desenvolvimento da prática pedagógica por meio das metodologias ativas, tá como parte 1, porque nós vamos ter uns desdobramentos, inclusive com a participação dos outros PCNPs dentro de cada disciplina e dentro de cada área. Eu sou a Renata Batista, PCNP de Projetos Especiais, e eu, na verdade, tenho uma proposta hoje, que é de dividir com vocês, é compartilhar com vocês alguns estudos que nós estamos realizando dentro do núcleo pedagógico, e que surgiram dessa necessidade atual, mas surgiram também de uma inquietação de que a gente sempre via nos projetos, nas ações do MMR, uma necessidade do trabalho com metodologias ativas. E para trazer para vocês algumas reflexões mesmo nesse sentido, para que a gente possa delinear juntos os caminhos do que é possível fazer dentro das escolas e dentro do trabalho com os alunos. Nosso foco é que chegue nos alunos mesmo esse desdobramento. A pauta de hoje ela tem 7 itens, eu não vou me alongar muito nele. Vocês estão recebendo o PPT, vocês estão recebendo a pauta completa, e aí vocês depois olham com atenção nisso, só para a gente ganhar tempo. Qual é o objetivo geral de hoje, além desse compartilhamento de estudos? É introduzir esse percurso formativo, retomando o significado, as teorias, as possibilidades de desenvolvimento da prática pedagógica por meio dessas metodologias ativas, com o intuito de possibilitar uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e significativa. Aqui tem os objetivos específicos que também vocês têm na pauta e as atividades que vocês também têm na pauta. Então, a gente já vai iniciar o processo mesmo do percurso para ganhar tempo. Bom, eu trouxe aqui uma ferramenta que é um vaso das relações. Eu gostaria que vocês olhassem para esse vaso e que essa representação fosse uma representação do eu de cada um. Quando eu venho para uma situação com o vaso cheio, eu não tenho espaço para mais nada. Então, se eu vier para essa formação, para esse percurso formativo, com um vaso cheio de preconceitos, cheio de ideias pré-estabelecidas, cheia da necessidade de eu não preciso ouvir isso, eu já sei tudo que vai ser falado, eu já estou estudando sozinho o assunto, que bom que tudo isso está acontecendo. Mas o meu convite é que hoje vocês venham vazios. O meu convite é que vocês se permitam escutar o que eu tenho a dizer, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação efetiva a partir desse momento, e que, na verdade, a gente consiga alinhar o que vocês já sabem com o que a gente está descobrindo ao longo dos nossos estudos, e como que a gente pode alinhar tudo isso para chegar na sala de aula. A ideia, a proposta de hoje, é que vocês coloquem mesmo no papel de alunos, que vocês peguem um bloquinho de anotações, um papel, um caderno, qualquer coisa que vocês tenham o hábito de anotar. Não para vocês anotarem conteúdos para depois eu cobrar em uma atividade, não é isso. Mas que vocês anotem gatilhos das nossas conversas, das nossas reflexões, e que vocês consigam, que depois a gente consiga, num segundo momento, estabelecer uma troca maior nesse sentido. Bom, por falar em comunicação, né, essa habilidade que nós temos de nos comunicar, para que uma comunicação aconteça de forma significativa, de fato, eu preciso alinhar algumas coisas. Eu preciso alinhar o meu jeito de falar, a minha postura, o meu tom de voz. Eu preciso direcionar a intencionalidade que eu tenho por trás dessa comunicação.
A comunicação é uma ferramenta poderosíssima, tanto para persuadir, como para motivar e até mesmo desmotivar, para facilitar um processo, tanto em quem comunica, como em quem escuta. E na troca que esses dois, o interlocutor e o receptor, conseguem estabelecer nesse processo. Pensando nisso, tem um princípio da comunicação que a gente não pode deixar passar, que é a ideia de que a comunicação vai muito além das palavras, vai muito além do que eu digo e do que eu escrevo. Tem uma intencionalidade que ela está latente e ela direciona muito os caminhos que a gente vai percorrer. O conceito-chave desse processo de comunicação é que quanto mais você for além das palavras, mais esferas você vai conseguir atingir na pessoa com quem você está se comunicando. Então, a comunicação ela vai ter uma abrangência maior, eu vou conseguir atingir a pessoa que está me escutando na esfera emocional, na esfera intelectual, se eu entender de fato que a forma com que eu me comunico, ela vai além de tudo isso. Vocês vão perceber lá na frente que a comunicação e o engajamento, para que a metodologia ativa aconteça, ela é muito importante. Então, por isso que eu estou recuperando com vocês esses conceitos. Quando eu penso numa comunicação na esfera individual, eu estou pensando no tete a tete, eu estou pensando no olho. E como a gente costuma dizer, né, os olhos são a janela da alma. Eu consigo me ver no outro, eu consigo enxergar o outro quando eu tenho esse contato visual maior. Então, eu me comunico visualmente quando eu dou a outra pessoa essa atenção, quando eu olho de fato para essa pessoa. Eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo a alma do outro, eu vejo a minha própria alma, se eu me permito a esse processo de troca. Eu me comunico intelectualmente nessa esfera individual, nesse contato individual, a partir do momento que eu faço perguntas. E muitas vezes essas perguntas, elas também têm que ter uma intencionalidade para que elas sejam efetivas dentro do processo educacional. Eu me comunico emocionalmente com o outro quando eu tenho cuidado do toque. E muitas vezes esse toque não é o toque físico, às vezes é o toque do próprio olhar. Então a gente precisa também ter um cuidado nesse sentido de perceber até que ponto eu posso tocar o outro, de que forma que eu vou tocar o outro. O toque ao outro, ele tem um grau de permissão para que isso aconteça, porque de uma certa forma eu estou invadindo esse espaço. Então eu preciso ser muito cuidadoso na forma como que eu vou fazer isso. Se eu entender que eu uso muito mais que palavras para fazer com que esse toque aconteça, eu já ganho muito desse processo de comunicação. Quando eu me comunico em grupo, esse olhar direcionado, ele é prejudicado, mas ele é facilitado a partir do momento que eu trago exemplos. E eu consigo tocar o outro, eu consigo entrar no universo do outro visualmente a partir desses exemplos. Exemplos de vida, exemplos de trajetória, exemplos de como lidou com as dificuldades nesse processo. Eu me comunico intelectualmente quando eu invisto no crescimento dessas pessoas. Quando eu não estou dando uma aula por dar, mas eu tenho uma intencionalidade por trás que contribui muito para que esse processo seja efetivo. Eu me comunico emocionalmente com o grupo quando eu reconheço o esforço dele e quando eu recompenso de alguma forma esse trabalho que está sendo desempenhado. Eu trouxe um ponto aqui de conclusão, que depois vocês podem ler com mais atenção, mas eu vou fazer uma abordagem mais geral dele. E eu trouxe como título para não concluir. O assunto comunicação ele é amplo e ele daria um ATPC exclusivo para isso. Tem todo um jeito, tem toda uma técnica que a gente não foi ensinado, mas que é treinável para acontecer. E nesse processo de comunicação, eu preciso compreender que eu também tenho limitações. E essas limitações, especialmente no momento que nós estamos vivendo, ela está muito evidente. Então, assim, eu tenho uma comunicação que vai além das palavras para que ela seja eficiente. Eu tenho uma comunicação que pode acontecer individualmente ou em grupo, mas eu tenho uma dificuldade que foi trazida pelo distanciamento, por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Bom, a maneira como nós nos comunicamos com os outros e com nós mesmos é que no final determina a qualidade das nossas vidas. Então, o quanto eu vou ser
grandioso na minha atuação, na minha ação cotidiana, no meu protagonismo, seja um protagonismo sênior ou um protagonismo juvenil, vai ser dentro da medida que eu consiga vencer os desafios que me são impostos aí durante a trajetória. Eu passo por experiências, podem ser experiências positivas ou negativas, que me direcionam para esse sucesso e para essa, na verdade, para essa superação dessas dificuldades. Eu comunico uma visão, eu comunico uma indagação, eu comunico uma ideia a partir dessa troca. Mas eu comunico muito mais quando eu percebo que as dificuldades elas podem me impulsionar, ao mesmo tempo que elas podem me limitar. O que tem em comum, então, nessa capacidade de comunicação, nessa habilidade de me comunicar, é justamente essa visão, essa indagação, essa alegria, essa missão que eu trago como indivíduo, como pessoa. E vocês vão perceber que a ideia de como eu me vejo, ela influencia muito no processo da minha relação com o outro. O domínio da comunicação, o domínio de todas essas dificuldades é o que me torna um bom professor, um bom amigo, um bom pai, um bom ouvinte propriamente dito. Eu trouxe por um segundo momento uma reflexão para a gente falar um pouquinho dessas novas tendências na formação dos professores do século XXI, que é a parábola das moscas. Vocês vão encontrar ela com outros títulos e talvez muitos de vocês conheçam, mas eu achei muito pertinente trazer para esse momento. Tinham duas moscas, uma era considerada forte e valente o suficiente para encarar qualquer situação. Ela caiu dentro de um copo de leite. Ela nadou, ela relutou, mas ela caiu novamente, até que ela desanimou, parou e morreu. Junto com ela tinha uma outra mosca, que não era tão forte nem tão valente, mas ela era sábia. Ao invés de desanimar, ela se debateu. Ela se debateu ardentemente, sem desistir. A partir do momento que ela se debatia, formavam-se nódulos de gordura no leite. E ela ficava ali emergindo. Ela conseguiu levantar voo e se salvou. Bom, passado um tempo, essa mesma mosca que havia se salvado, ela caiu, distraída, caiu em um copo de água. Quando ela caiu nesse copo de água, a primeira ideia que veio à cabeça dela é: poxa, eu já conheço a solução. Tá? Fácil de resolver. Ela começou a se debater, repetiu todo o procedimento, só que era água e ela não formou os nódulos de gordura. Sem sucesso, já quase desistindo do processo, apareceu uma terceira mosca na história. E essa terceira mosca alertou ela para o fato de que tinha um canudo no canto do copo. Mas ela ignorou. Não, fica tranquila, eu já sei como resolver isso, eu já passei por isso várias vezes. O ponto forte, né, dessa história é que ela acabou se debatendo, ela acabou desanimando, como a primeira, que era valente e forte, e acabou morrendo também. Bom, ela sabia resolver o problema no contexto anterior. Ela não sabia resolver o problema nesse contexto, nessa situação propriamente dita. Então, qual a ideia de trazer para vocês essa reflexão? Nós estamos num contexto novo, com uma situação completamente nova para todos nós. Nós estamos em um contexto diferente e situações diferentes exigem soluções diferentes. Eu preciso, então, focar na solução do meu problema e não focar no problema para que eu consiga ter sucesso nessa lógica, né? A autoconfiança, ela me ajuda, ela me impulsiona a realizar coisas, mas ela também pode fazer com que eu me acomode com a situação e que eu acho que eu sei tudo. Então, eu acabo cometendo um erro gravíssimo, que é resistir à mudança, resistir à minha abertura ao novo. Então, nesse momento que a gente está falando tanto em competências socioemocionais, além da resiliência, para não desistir das nossas tentativas, um ponto muito forte é que a gente esteja realmente aberto para esse novo, para que a gente consiga ter a humildade, digamos assim, de procurar novas estratégias. Não que vocês não venham fazendo isso, vocês estão fazendo isso de forma brilhante.
mas é um momento da gente refletir sobre o que eu estou fazendo, se não pode melhorar, se eu não posso impulsionar para que aconteça de uma forma até melhor. Então, na verdade, eu tenho que pensar em novos hábitos e eu tenho que pensar na possibilidade de transformação propriamente dita. Bom, eu trouxe algumas frases que vocês podem até ter tido contato já, mas para a gente pensar sobre tudo isso. O mundo, ele muda em uma velocidade constante, o mundo muda em velocidade constante e estar preparado fará toda a diferença. Nós achávamos que nós estávamos preparados para todos os percalços aí da educação, mas nós não esperávamos que muitos de nós que resistíamos tanto às questões tecnológicas, precisamos fazer uso dela agora para chegar até onde a gente quer, para chegar na nossa intencionalidade e no nosso objetivo. Quando que a diretoria pensou que teria que se mobilizar e, na verdade, parar de resistir para conseguir estabelecer esse contato com vocês por meio da formação à distância. E aí, eu trouxe como uma outra reflexão os 4 Cs das competências para o século XXI, que é a comunicação, o pensamento crítico, a colaboração e a criatividade. Bom, vamos voltar um pouquinho em um conceito. Quando eu penso em competência e eu penso em habilidade, eu vou trazer um exemplo para vocês que foi um dos exemplos que eu acho que ficou mais claro, né? Eu tiro minha carteira de habilitação e eu aprendo a dirigir. Bom, no primeiro momento, eu tenho a habilidade de dirigir somente num tempo climático considerado normal, sem chuva, com a claridade do dia, enfim. Com o tempo, eu adquiro a habilidade de dirigir à noite. Eu passo a conseguir usar os faróis, eu passo a não ter tanto medo de parar nos semáforos por conta de assalto, enfim. Eu adquiri uma nova habilidade, ainda sobre a questão do dirigir. Aí eu aprendo, num segundo momento, eu me aproprio da habilidade de dirigir em tempos chuvosos. Bem, a partir do momento que eu vou adquirindo essas habilidades, que são esses pequenos desafios dentro do ato de dirigir, primeiro eu dirijo dentro da cidade, às vezes eu começo nas ruas do meu bairro, depois eu dirijo dentro da cidade, depois eu consigo me locomover entre municípios, depois eu me desafio a me locomover entre estados e de repente eu estou dirigindo para qualquer lugar, em qualquer circunstância. Bom, a partir do momento que eu adquiri as habilidades essenciais para dirigir, eu posso dizer que eu me tornei um motorista de fato competente na arte de dirigir. Eu juntei as minhas habilidades essenciais da direção e eu passei a dirigir competentemente. Tá? É um exemplo até meio chulo, mas é uma forma muito fácil de gravar isso na cabeça. Bom, quando eu penso em competências do século XXI, a comunicação aparece como o primeiro ponto. E uma forma de conseguir fazer com que as metodologias ativas aconteçam em sala de aula é garantir que essa comunicação efetiva esteja acontecendo por meio da escuta e por meio da troca, de um falar e o outro escutar. Então, eu partilho nesse momento pensamentos, questões, ideias e soluções. Eu abro um espaço na minha aula para que isso aconteça. Com essa comunicação estabelecida, eu passo a conseguir olhar para o problema e para os desafios de uma forma diferente, que é quando eu penso criticamente sobre um desafio e eu começo a pensar em soluções para isso. No terceiro momento, eu entro no processo colaborativo. Eu começo a trabalhar em conjunto, fica mais fácil alcançar os objetivos. Tem uma máxima. Se eu quero ir rápido, eu vou sozinho, mas se eu quero ir longe, eu preciso ir acompanhado. Eu coloco meus talentos, os meus dons, as minhas experiências, eu coloco tudo a serviço do meu trabalho ou do meu estudo. E o quarto item, que é a criatividade, que é o procurar soluções criativas para a resolução desses problemas. Eu procuro abordagens novas. Lembra da abertura ao novo? Então, ela entra aqui. Bem, para que esses 4 Cs aconteçam de fato, eu preciso desenvolver algumas habilidades, que são as habilidades essenciais. A habilidade de ler e escrever, de resolver problemas, uma precisão para descrever fenômenos e situações, analisar, comparar, expressar o meu pensamento.
a capacidade de criticar a informação que eu recebo, a capacidade de usar ou acionar a minha inteligência emocional, a capacidade de localizar, acionar e usar as informações que eu acumulei ao longo da minha trajetória formativa, a capacidade para planejar, trabalhar, decidir em equipe, a habilidade em comunicar e persuadir e a habilidade em colaborar em vez de cooperar. Então, vocês percebem que todas essas habilidades, elas casam com esses 4 Cs. Então, na verdade, é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu vou desenvolvendo habilidade por habilidade até o momento que eu consigo fazer com que o meu aluno, e aí eu próprio como professor, consiga me comunicar, consiga ter um pensamento crítico, consiga colaborar e consiga fazer tudo isso de forma criativa. Bom, os analfabetos do século XXI, dentro dessa máxima, eles não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever como a gente achava um tempo atrás, mas aqueles que não se propuserem a aprender, a desaprender e a reaprender. Que mosca que você quer ser? Você quer ser a mosca forte e valente? Você quer ser a mosca sábia? Ou você quer ser a mosca que olha o seu entorno e que lá, voltando nos 4 Cs, ela consegue ter uma comunicação efetiva, ela consegue pensar criticamente frente a uma dificuldade, ela colabora com a outra e ela busca formas alternativas para resolver aquele problema. Bom, voltando ao processo de aprendizagem propriamente dito, a aprendizagem ao longo da nossa vida é justamente a capacidade de continuar aprendendo depois da nossa formação escolar. É parar com a ideia limitante, com a crença limitante de que nós já sabemos tudo, ninguém sabe nada. Cada dia nós aprendemos uma coisa nova. Então, é parar de se fixar simplesmente naquele conteúdo que a gente aprendeu dentro da escola e ampliar esse conhecimento também não só fixo no trabalho, mas que a gente consiga alinhar o conhecimento escolar, o conhecimento no trabalho, o conhecimento de vida. E um aspecto muito importante nessa dicotomia é que a gente consiga aplicar esse conhecimento. Então, eu aprendi lá na escola, eu aplico no meu trabalho, eu aplico no meu contexto de vida e eu consigo efetivamente mostrar que eu sou sábio naquele conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Muitos de nós se paralisou no início da pandemia, achando que era uma coisa que ia ser resolvida rápido, e aí a gente ficava lutando contra isso. Nós temos muitos adolescentes que ainda estão lutando contra essa realidade. O que acontece no processo formativo como um todo? Nós temos alunos que vêm de um processo formativo com falta de autonomia, porque tinha o professor ali cuidando do processo, tinha o professor fazendo intervenções muito pontuais, tinha o professor cuidando para que ele realmente focasse no processo de ensino-aprendizagem. E com o distanciamento, muitos desses, a gente ouve muito dos alunos dizer o seguinte: eu não consigo fazer porque eu não tenho professor para me explicar com mais detalhes, eu não tenho professor para me impulsionar, eu não tenho professor para me motivar. É ponto pacífico do quanto a gente percebeu, quanto que a figura do professor é artigo de luxo. O quanto é importante ter o professor ali fazendo intervenções pontuais, cuidando para que o processo aconteça, mediando para que o processo aconteça. Mas, se nós ficarmos lutando contra essa realidade, para esperar o momento em que o ensino presencial aconteça, nós vamos perder muito tempo de vida. Não dá para a gente esperar a pandemia passar para a gente começar a viver. Viver é urgente, viver é para agora. Então, a gente precisa, sim, buscar soluções para que essa aprendizagem aconteça com tanta qualidade como acontecia no ensino à distância, no ensino presencial. O nosso maior desafio dentro dessa proposta é a capacidade da gente compreender essa aprendizagem não como um processo estático, mas que a gente entenda que ela envolve interação, ela envolve flexibilidade, ela envolve criatividade. Na verdade, é justamente a capacidade de encontrar soluções inovadoras para esse processo. Eu trouxe aqui uma charge para a gente entrar no terceiro ponto da pauta, que são as competências e habilidades dos professores para os novos tempos, né? Aí eu tenho ali, né, turma, vamos copiar o texto? Tá acabando, pessoal, vamos lá, termine de copiar. E os alunos estão todos tirando uma foto ali da lousa para não precisar copiar.
Bom, viver em um coletivo de pessoas que funcione como uma rede aprendente é o ponto principal para a gente fazer com que essas competências e essas habilidades sejam formadas dentro da escola. Nós, professores, temos que nos abrir ao novo também. Se a maioria dos nossos alunos está tirando foto da nossa lousa, será que não é o momento da gente investir em meios tecnológicos mais rápidos e mais eficientes? Daí vocês podem me dizer assim, ah, Renata, mas eles têm que copiar também. Os nossos alunos estão escrevendo muito pouco. Concordo com vocês. Mas aí eu preciso perceber qual é a intencionalidade da minha aula naquele momento. A intencionalidade é que ele encha o caderno e que ele passe horas copiando, ou a minha intencionalidade, qual é a minha intencionalidade por trás disso? E aí eu tenho que direcionar melhor o meu olhar. Aqui eu trouxe um ciclo que é bem significativo, vocês podem me dizer assim, às vezes fica a impressão da minha fala de que eu estou dizendo que a figura do professor é dispensável em tempos de pandemia, que pode ter deixado essa impressão, mas não é. Pelo contrário, as competências e habilidade do professor para esse momento, para ele conseguir desenvolver os 4 Cs, para ele conseguir fazer com que as habilidades essenciais sejam desenvolvidas, ele entender que o aluno está no centro desse processo, mas que ele tem um papel fundamental. Ele é muito mais que um professor. Ele está influenciando esse aluno emocionalmente. Ele está influenciando e gerenciando as formas de comunicação desse aluno, tanto no individual quanto no coletivo. Ele é um influenciador ético, porque o exemplo arrasta, e ele é um influenciador intelectual, porque ele está direcionando para que essa excelência acadêmica aconteça dentro da proposta da sala de aula. Bom, dentro dessa lógica, eu trouxe uma figura que é bem divulgada nas redes aí. Quais são as competências socioemocionais essenciais, então, né? Lidar consigo mesmo, lidar com os outros e lidar com os desafios. Eu não estou falando só de aluno agora, estou falando de professor também. Esse lidar consigo mesmo, nós estamos aprendendo na marra com essa questão do distanciamento. Nós nunca olhamos tanto para nós mesmos. E o processo de autoconhecimento, ele deixou de ser uma escolha. Ele veio goela abaixo para a gente se conhecer melhor e perceber onde estão as nossas faltas e as nossas falhas. Mas cabe a cada um se abrir para esse novo. Esse lidar consigo mesmo, na verdade, é investir no seu bem-estar. É investir aí nas conexões solidárias, é investir nas ações do Conviva, que direcionam você para um ambiente de trabalho organizado, que direcionam você para focar, tirar um pouco o foco só do trabalho de vez em quando e direcionar para as coisas do seu cotidiano, às vezes coisas muito simples. Então, para eu desenvolver esse meu processo de autopercepção, de autoestima, de resiliência, eu preciso cuidar de mim. Quem não cuida de si mesmo não consegue cuidar do outro. Se eu pulo essa etapa de cuidar de mim mesmo, eu não consigo lidar com o outro. Eu não vou conseguir escutar o outro se eu não estou conseguindo me comunicar nem comigo mesma, se eu não estou conseguindo me ouvir. Então, é imprescindível que a gente entenda que esse processo é fundamental. Eu lido comigo, eu passo a lidar com o outro, daí eu tenho uma qualidade de comunicação, eu tenho uma qualidade de relacionamento, eu consigo lidar melhor com os meus desafios, e a partir do momento que eu tenho essa base muito estruturada do eu e do outro, eu consigo lidar com os problemas à minha volta. Então, eu passo a lidar com os desafios focando na solução. Eu crio estratégias, eu escolho socialmente e eu sou responsável. Na verdade, esse responsável é até uma autorresponsabilidade, que ela é construída aqui nessa primeira etapa. Dentro do meu bem-estar, eu me entendo como responsável pelo meu processo, eu consigo trocar com o outro essa ideia de responsabilidade, o que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro. E quando eu chego nesse terceiro patamar de lidar com os desafios, eu não sofro mais, porque eu sei o que eu posso mudar e aquilo que eu não consigo mudar, aquilo que não está sobre a minha governabilidade. E aí a gente entra para o quarto item, que é o item engajamento no desafio de ensinar por meio das metodologias ativas. A metodologia ativa, ela virou quase que um jargão, né? A gente ouve, a gente lê em N situações, ela é imprescindível porque ela traz muito claro essa ação protagonista e esse processo de ensino-aprendizagem focado no aluno, tendo o aluno como centro.
Só que nós não podemos esquecer que a metodologia ativa, ela é uma engrenagem muito maior, que envolve o processo de autonomia do aluno, que a gente percebe com o distanciamento, com o ensino remoto, o quanto falta essa autonomia do aluno na organização, no foco nos estudos, na realização de tarefas que estão sendo propostas. Ela envolve o uso da tecnologia sem moderação. Ela envolve um novo olhar para a avaliação, e aí vocês tiveram todo um processo formativo de avaliação com o núcleo pedagógico. A gente entende que tem coisas que a gente até teria que aprofundar mais, mas dentro da demanda foi uma lógica muito interessante. A Ana Laura trouxe reflexões incríveis, e cada PCNP dentro da sua área também trouxe reflexões bem importantes que podem qualificar aí o trabalho. O papel do professor, que não é mais aquele professor que detém todo o conhecimento, que está ali como num pedestal, como num palco, não mais. Eu tenho um professor que ele é um influenciador o tempo todo desse aluno na sua integralidade, na sua interdimensionalidade, no social, no cognitivo, no emocional. E eu tenho uma cultura escolar que muitas vezes precisa ser direcionada. Eu preciso de uma mudança de paradigma. E eu preciso de espaços muito organizados para que isso aconteça. Então, na verdade, eu preciso ter uma intenção maior, que é promover realmente um ensino que esteja focado dentro das metodologias ativas. Bom, se a aprendizagem é o foco, o resultado da escola é a aprendizagem efetiva. Se a aprendizagem aconteceu, eu tive um resultado positivo e significativo dentro da proposta da escola. Quando eu falo em engajamento nesse processo, eu estou dizendo da troca entre o professor e o aluno. Só para vocês visualizarem um pouco, se a gente pensar, a gente tem lá um aluno sentado na primeira carteira, que efetivamente recebe a comunicação de uma forma mais qualitativa pelo professor, porque ele está ali próximo. E aí eu vejo, na verdade, como um ganho o distanciamento e o ensino remoto. Não tem mais primeira fila. Todo mundo é primeira fila. Todo mundo virou primeira fila, a não ser os nossos alunos, que nós não conseguimos atingir ainda pela busca ativa. Mas, qual que é a nossa maior intenção? Que os alunos desenvolvam as atividades que estão sendo propostas, que a gente consiga nessa busca ativa atingir todos os alunos, porque a gente tem um foco muito maior. O nosso alvo é atingir a aprendizagem, fazer com que todos aprendam dentro das suas limitações e dentro das suas dificuldades. A gente não quer um resultado em número, a gente quer um resultado qualitativo, que faça com que vidas sejam transformadas por esse processo de ensino-aprendizagem. Bom, não restringir o resultado ao uso da metodologia. Metodologia é o caminho para chegar no resultado. A metodologia ativa não é uma salvação. Pelo contrário, o que é uma salvação é a mudança do meu olhar frente às formas que eu preciso fazer uso para chegar no meu resultado, que é a aprendizagem propriamente dita. Para que essa aprendizagem aconteça de fato, eu preciso cuidar de todos aqueles itens da engrenagem. Eu preciso pensar na gestão da sala de aula, que ela está desligada diretamente a esse engajamento aluno-professor. Então, eu preciso eliminar a linha imaginária entre a lousa e a primeira fila, por meio de técnicas diárias. Então, cada vez que eu arrumo a sala de uma forma diferente, cada vez que eu promovo um agrupamento dentro da sala de aula, cada vez que eu me proponho, mesmo que à distância, a mexer um pouco com as estruturas do que era normal e do que já tinha se tornado hábito, eu estou promovendo um engajamento de uma forma efetiva. Quando eu mudo a forma de dar aula, quando eu penso num jeito diferente de passar o mesmo conteúdo, quando eu me coloco como mediador desse processo, fazendo com que o aluno decifre a realidade à volta dele, eu estou investindo nesse engajamento. Então, outra forma de investir nesse engajamento, transformar a forma de avaliar esse aluno, o processo é novo, a avaliação também tem que ser nova. Transformar a forma como eu vejo as minhas escolhas de vida, no meu ser professor. E a conexão dessa minha estrutura como profissional com a minha missão de vida. Parece uma coisa clichê falar isso, né? Mas lembra que eu falei que a comunicação, ela envolve, a gente comunica muito mais do que com palavras, então muitas vezes o nosso jeito, a nossa expressão,
O nosso corpo está comunicando o contrário do que a gente está tentando ensinar e a gente não está conseguindo impactar os nossos alunos como deveria. Eu modifico a relação com o processo de ensino-aprendizagem quando eu estabeleço essa conexão e esse engajamento. O grande equívoco das metodologias ativas é esperar os alunos lá na chegada, lá na aprendizagem, dando resultados incríveis para a escola, sem acompanhá-los na trajetória. A Jussara, a nossa PCNP de física, ela usa muito uma expressão que eu acho incrível. Eu não vou ensinar o caminho, eu vou ensinar no caminho, porque eu vou estar junto, eu vou estar descobrindo junto, eu vou estar decifrando junto. Então, eu preciso, no primeiro momento, ter clareza de onde eu quero chegar, qual é a minha intenção com tudo isso. Eu preciso ter clareza de onde eu estou, eu preciso tomar consciência de onde eu estou, para daí definir o que eu preciso me organizar na trajetória para chegar onde eu quero. Eu preciso definir essa trajetória, eu preciso delinear a trajetória com evidências, eu preciso definir os recursos que eu preciso nesse processo, eu preciso fazer a mediação e principalmente fazer a inclusão, porque todos os alunos têm, na verdade, eles têm o mesmo direito de chegar ao resultado que é a aprendizagem. Então, eu preciso pensar nesses caminhos e nessas singularidades dentro da minha proposta de sala de aula. Eu preciso planejar e conduzir essa aula de uma forma que todos consigam aprender. Um quarto passo, eu preciso seguir a trajetória com essa clareza da intencionalidade, dos recursos que eu disponho, que caminho que eu vou percorrer, fazendo uso das ferramentas, das metodologias e do posicionamento correto. Se a gente for trazer isso daqui para a vida, eu vou viajar. A minha intenção é chegar onde? Que cidade que eu quero ir? Eu preciso ter clareza de onde eu estou. Bom, hoje eu estou em Adamantina. Eu vou para Prudente, eu vou seguir que caminho? Eu vou por Mariápolis, eu vou por Irapuru, eu vou por Oswaldo Cruz. Por onde eu vou? Que caminho que eu vou seguir? Eu preciso definir como essa trajetória vai acontecer. Se eu estou com pouco combustível no carro, eu vou ter postos de gasolina disponíveis nesse trajeto que eu vou fazer. Eu estou sozinha e eu, Renata, não tenho hábito de dirigir. Eu não tenho as minhas habilidades completas. Eu não sou competente na direção. Eu vou precisar de alguém para ir junto comigo nesse trajeto, eu vou precisar parar em algum ponto. Esse caminho que eu escolhi, ele me permite ter ajuda se caso acontecer alguma eventualidade no caminho. E eu preciso seguir essa trajetória com clareza. Se eu resolver parar em Oswaldo Cruz para conversar com umas amigas, eu vou atrasar. Então, assim, qual a minha intenção? É chegar em Prudente no horário ou é simplesmente chegar em Prudente independente do dia e do horário? Então, eu preciso ter tudo muito definido nesse contexto. Ensinar é conteúdo. Eu estou passando conteúdo. Aprender, o processo de ensino e aprendizagem é o processo que direciona a aprendizagem propriamente dita. Então, eu estou passando conteúdo, eu estou ensinando, meu aluno está aprendendo. O processo que faz com que esse ensino e essa aprendizagem consigam conversar e se alinhar é justamente essa minha intencionalidade da trajetória, de como eu faço uma coisa se ligar na outra. As metodologias ativas, pensando nela dentro da ideia de saber teórico e saber prático. Bom, o primeiro degrau da metodologia ativa é eu saber que elas são formas de ensinar com o propósito de gerar bons aprendizados, tendo o aluno como processo. Ou seja, eu preciso conhecer quem são os meus alunos. Preciso ter muito claro quem são eles, quais são as limitações, quais são as potencialidades, quais são as fragilidades. No segundo degrau, eu preciso compreender quais metodologias se adaptam melhor àquela situação, aquele grupo e aquele contexto. Nós temos metodologias ativas incríveis que para esse momento de pandemia eu não consigo executar, mas eu tenho várias que eu consigo adaptar dentro desse contexto remoto e fazer com que o ensino aconteça de fato. Eu preciso nomear, eu preciso conceituar. Por exemplo, a problematização é a capacidade de fazer boas perguntas, de propor desafios aos estudantes, de modo que eles se relacionem com a aprendizagem, com interesse e engajamento. Olha a comunicação efetiva e a escutativa acontecendo aqui.
Eu preciso estar engajado com o meu aluno nessa trajetória para que eu consiga efetivamente ensinar e meu aluno consiga efetivamente aprender. No terceiro degrau, eu uso essas metodologias que eu selecionei lá no segundo degrau de forma intencional. Eu sei exatamente o que eu quero com aquilo. Eu não estou usando porque é modinha. Eu não estou usando a sala de aula invertida porque é moda. Eu não estou usando o ensino híbrido porque é moda. Eu estou usando porque foi ele que se adequou de uma melhor forma dentro do meu contexto remoto. Eu estou usando porque eu conheço o meu aluno e eu sei que dentro daquele grupo ele consegue aproveitar essa metodologia ativa no seu máximo. É parar com isso eu já faço, isso eu já sei, isso já acontece na minha turma. Eu preciso planejar a utilização das metodologias com foco na aprendizagem dos alunos. Se eu estou fazendo e não está gerando resultado, será que é a melhor metodologia ativa para usar nesse momento? Será que é dessa forma que o meu aluno realmente vai aprender? É uma reflexão que só você, professor, consegue responder. O quarto degrau é conseguir reconhecer os resultados da sua prática no aprendizado dos estudantes e na melhoria do próprio trabalho. É ter clareza das evidências do uso das metodologias ativas em sala de aula. Eu costumo dizer que, às vezes, uma prática que você já desenvolve no cotidiano da escola, ela já é uma metodologia ativa. Você já está trabalhando uma metodologia ativa. Às vezes, o que você precisa qualificar é o seu olhar. É você voltar e perceber que você precisa ter uma intenção com isso. É você perceber que o agrupamento, que a organização, que a metodologia que eu escolhi é um ponto importante desse processo. É você perceber que você precisa de um planejamento para fazer com que isso aconteça. E é você perceber que os resultados, na verdade, ele é só uma consequência de um processo que aconteceu muito antes e que envolveu muito, que você doou muito. Aí eu trouxe como um quinto item uma reflexão para vocês pensarem um pouquinho na metodologia ativa dentro dessa dicotomia informação e conhecimento. Tem uma organização aqui, né, para vocês definirem mais ou menos, né, os dados, informações, conhecimento, ideia e sabedoria. Eu vou trazer um exemplo para vocês fixarem melhor isso. Saio na rua, começa a pingar. Eu tenho dado, tem água caindo de algum lugar. Mas essa água, ela pode ser chuva, pode ser um pássaro que passou por ali, pode ser um pingo do ar-condicionado. Bem, o que eu vou fazer com os meus dados? Eu vou transformar ele em informação. Eu vou descobrir de onde veio esse pingo de água. Se é uma possibilidade de chuva ou se é um outro fator. De que forma que eu transformo essa informação em conhecimento? Quando eu percebo que realmente é uma chuva que vem vindo, porque o tempo está se fechando, e aí eu percebo que se eu ficar ali por muito tempo, eu tenho uma grande probabilidade de me molhar. De que forma que eu transformo esse conhecimento de que vai chover e que eu posso me molhar em ideia? É quando eu vou atrás de um guarda-chuva, ou eu procuro um abrigo, ou eu peço uma carona, ou eu chamo um táxi, ou alguma coisa assim. De que forma que eu faço essa ideia se transformar em sabedoria? É quando eu calculo os prós e contras e eu consigo tomar a melhor decisão, eu consigo escolher o melhor caminho. Se eu comprar um guarda-chuva, eu consigo continuar resolvendo as minhas coisas na rua? Será que é mais barato eu comprar um guarda-chuva ou pegar uma carona? Será que é mais prático nesse momento eu chamar um táxi para me levar para casa? Então, é um processo que ele acontece diariamente em qualquer proposta de aula que nós vamos fazer. Para que esse caminho da sabedoria seja mais fácil, uma das propostas que a gente está trazendo como forma de refletir, como forma de introduzir nas aulas, é o uso das metodologias ativas. A metodologia, voltando lá na ideia do que é metodologia, né? Metodologia é uma palavra derivada de método, do latim métodos, cujo significado é o caminho ou a via para a realização de algo, ou seja, o caminho que nós encontramos ali na sabedoria. Método é o processo para se atingir um determinado fim, olha a intencionalidade aparecendo aqui, ou para se chegar ao conhecimento. Metodologia é o caminho em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Método nada mais é que um conjunto de atitudes a serem tomadas
para atingir o objetivo proposto. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que os alunos aprendam. Qual é o caminho que eu vou fazer com isso? É o método que eu vou escolher. Dentro da ideia de metodologia ativa, eu tenho uma abordagem na qual os alunos participam ativamente do processo de aprendizagem, eles são o centro disso tudo. O aprendizado ativo, ele pode atingir muitas formas de ser executado em qualquer disciplina, é possível adaptar uma metodologia ativa dentro de qualquer disciplina, e comumente os alunos se engajarão em atividades pequenas ou grandes centradas em escrever, falar, resolver problemas e refletir. O direcionamento disso tudo, quem vai dar é você. A mediação, quem vai fazer é você. A partir do momento que ele vai desenvolvendo as habilidades de escrita, de fala, de resolução de problemas, de reflexão, ele está se tornando competente a partir do uso de uma metodologia diferenciada que tem ele como foco, tem ele como protagonista. Pontos a considerar. A diferença entre as metodologias tradicionais e as metodologias ativas está na mudança do papel do aluno e do professor. Nas metodologias tradicionais, os alunos são receptores passivos de conhecimento de um especialista, no caso é o professor. Nas metodologias ativas, os alunos participam ativamente na construção do conhecimento com o apoio desse especialista. O professor passa de protagonista a coadjuvante do processo de ensino-aprendizagem. Um coadjuvante que se torna protagonista a partir do momento que ele evidencia a intencionalidade desse processo e do que ele quer com tudo isso. Quais as vantagens e desvantagens da metodologia ativa dentro dessa proposta? As vantagens, ela estimula as diferentes formas dos alunos aprenderem, ela estimula as competências do século XXI, lembra dos 4 Cs? Ela deixa as aulas mais dinâmicas e ela desafoga um pouco o professor. Quais são as desvantagens? Maior dificuldade na garantia de um aprendizado comum, uma difícil aceitação dos alunos no começo, já que exige mais esforço, e uma abertura ao novo, o desprendimento e mudança de paradigma. Eu não concordo muito com a questão de que o professor tem uma folga quando ele trabalha com metodologia ativa. Na verdade, ele talvez trabalhe até mais. Mas o que eu acho como ponto fundamental para que a metodologia ativa aconteça de fato é o professor se desprender um pouco do cuidado exagerado com a turma e permitir-se a descoberta junto com os alunos. Porque o uso da metodologia ativa, ele traz uma incerteza, que é um direcionamento que virá por parte do aluno e que alinhando lá por meio da comunicação efetiva e da escuta ativa, alinhando a proposta do aluno e a proposta do professor, você consegue um processo de ensino-aprendizagem qualitativo. As metodologias ativas, elas ganharam notoriedade, né, nos últimos tempos, tanto no meio científico como em sala de aula, e até no meio empresarial. Muitas metodologias ativas, elas estão sendo usadas em marketing, estão sendo usadas dentro de propostas de trabalho de grandes empresas. Vários pesquisadores buscaram comprovar a efetividade dessas metodologias enquanto milhões de professores começaram a aderir em sala de aula. E o momento de pandemia que nós estamos vivendo trouxe isso numa efervescência muito maior, porque o professor fica procurando novas estratégias para fazer com que ele tenha resultados. Bem, eu trouxe para vocês uma proposta de estudo. Eu sei que todo mundo está lotado de trabalho, mas é uma proposta muito livre, muito leve, para quem tiver interesse. Eu estou encaminhando para vocês um texto que é do filósofo José Manuel Moran. Na verdade, esse livro aqui, Azulzinho, é um dos livros que iniciou o nosso estudo, né, o nosso estudo conjunto dentro do núcleo pedagógico, mas tem alguns livros bem interessantes dele na área de tecnologia. Ele é filósofo, ele é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, ele é professor aposentado de novas tecnologias, ele é autor de diversos livros sobre pedagogia e inovação. E o mais recente deles é esse que eu estou mostrando para vocês. Esse livro é incrível para quem quiser se aprofundar também. Nós vamos trazer desdobramentos dele nos próximos encontros, mas eu trouxe um texto provocando um pouquinho essa questão da reflexão das metodologias ativas e do ensino híbrido. Quem tiver disponibilidade, quem tiver interesse, vai ser incrível porque a gente vai poder estabelecer trocas bastante significativas. Eu trouxe uma frase para encerrar o ATPC dessa semana, que é:
Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Resgate os sonhos de vocês, enquanto educadores, de promover esse processo de ensino-aprendizagem e vamos juntos descobrir novas propostas. Eu li em muitas avaliações que a gente, tipo assim, me ensina algo que realmente aconteça na realidade, porque isso daí é só expectativa. Fazer uma expectativa virar realidade depende do engajamento de aluno, professor, equipe escolar e todos nós. Então, bora tentar esse alinhamento, todo mundo junto? Aqui eu deixei para vocês as referências bibliográficas do que eu usei para montar esses slides, tá? Quem tiver interesse, eu tenho tudo isso salvo, se alguém quiser mais alguma coisa mais detalhada dentro disso. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Quem não tem meu contato, os coordenadores têm, pode passar à vontade. E, como eu disse, é só um começo, a gente tem muito para aprender ainda dentro dessa área. Muito obrigada a todos.